Pronto, começou. Pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Eu sou o professor Aurélio, para quem não me conhece, né? É, Alguns já passaram, né, por mim na entrevista, né? Outros não, né? Então, satisfação em conhecê-los, né? Então, o objetivo da aula de hoje é trazer um pouco do meu conhecimento sobre as plantas pertencentes à família Arecácea, né? Que vulgarmente, né, popularmente a gente conhece como palmeiras, né? As palmeiras, né? A família das palmeiras, né? Não é o time Palmeiras, tá? Nós vamos falar sobre algumas espécies, né? No caso, eu vou focar bastante na macaúba e as espécies dessa família que tem um grande potencial oleaginoso. Quem quiser me conhecer, quem não me conhece, quem quiser material dessa palestra ou de outros materiais, recomendo que vocês acessem aqui o meu site, né? Tem material aqui de se clicar em palestras, ou em disciplinas, vocês vão encontrar bastante materiais de, de outras disciplinas, materiais complementares, né? A tudo que eu ensino aqui no mestrado. Eu sou o atual coordenador do mestrado, mas do mestrado em Bioenergia e Grãos, mas hoje, particularmente, eu venho falar para vocês como professor do programa na disciplina de culturas com potencial bioenergético, tá? Então tá aí meu site, minhas informações para quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, quem tiver interesse. Só fazer uma ressalva, né, que hoje, né, amanhã, quer dizer, né, o Campus Rio Verde completa seus 55 anos de vida. Nós tivemos ontem uma festa belíssima, uma festa junina, que faziam 25 anos que não tinha, né? Então, o pessoal da direção, da gestão conseguiu trazer essa festa. Foi muito legal, tô até um pouco de ressaca aí, né? Mas foi muito legal. Acho que isso tudo faz parte de quem está na pós-graduação, né? Vivenciar a universidade, vivenciar o ambiente acadêmico, isso é muito bom. E ontem a gente teve uma oportunidade muito boa, né? De comemorar o aniversário do campus com uma festa junina, que era algo tradicional na cidade, mas que por razões políticas foi enterrado. E agora, se Deus quiser, voltou para ficar, né? Saindo de pandemia, outra hora entra, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer a festa, foi uma festa muito bonita. Agradeço quem veio prestigiar também, veio dar uma força. Que mais? Bom, para quem não conhece, né, o Campus Rio Verde, mais de 9 cursos técnicos, 11 cursos de graduação, mais de 7 mestrados, 2 doutorados. Lembrando que eu sou o coordenador do Bioenergia e Grãos, mas eu também atuo no Ciências Agrárias e no Biotecnologia como professor, como docente permanente, mas a minha paixão hoje, né, está toda voltada aqui para o Bioenergia e Grãos, que já tem acho que 1 ano e meio que eu estou na coordenação, acabei de enviar o primeiro relatório. Estou bem confiante com a avaliação do programa, né? Afinal de contas, tem um time, uma equipe multidisciplinar no programa, né? Aí eu já agradeço demais o professor Jacques, o professor Lucas e o professor Ciélio, né? Que estão me ajudando nesse desafio aí do mestrado. E eles são os responsáveis pela disciplina, então eu só vou dar um tema específico aqui que tem muito da minha formação, né? Eu tenho meu mestrado, doutorado com a macaúba, sou um grande apaixonado pela macaúba, sempre enxerguei muito potencial na macaúba. A minha relação com essa planta, ela começou em 2000 sei lá, vai 2008 ou 2009, no meu início do mestrado, quando eu comecei a fazer o meu mestrado com macaúba e guariroba, né? Foram as espécies que eu comecei. Na época, tinha um incentivo muito grande do governo, né? Para a gente trabalhar com plantas de potencial oleaginoso, né? Quem lembra aí da época do PT, quem lembra aquela época ali, todo o apelo social que tinha, né? É, Todo o incentivo fiscal, todo o incentivo de recursos que tinha, né? O Instituto. Eu vou abordar isso mais para frente, mas a gente conseguiu aprovar grandes projetos com essa linha de biodiesel. O mestrado também é fruto disso, né? O mestrado começou a atuar em 2017, mas na verdade é uma conversa já de longos anos que a gente vem mandando projetos aqui no Instituto. E o meu mestrado e o doutorado ele seguiu esse fluxo, né? Eu sempre tive essa paixão por trabalhar com propagação de plantas. Foi daí que eu comecei, né, a trabalhar com as plantas da família Arecácea.
E aí, então, eu sei muito bem o que vocês estão passando. Eu não sei muito bem o que vocês estão passando porque o meu mestrado e o doutorado foi acadêmico. Ele não foi profissional como o de vocês. Portanto, eu era exclusivo, né? Eu era dedicado integralmente aos estudos. Vocês já não. Vocês têm que conciliar os estudos com o trabalho de vocês. Isso é um desafio, né? Mas para quem quer bons resultados, sabe que a gente tem que sair da zona de conforto muitas vezes né, entender esse sacrifício todo. Então, eu tô falando isso porque eu passei por isso que vocês passaram, né, de bem ou mal e de uma forma ou de outra, eu passei por isso, né. Então foi por isso que o Jackson, né, os professores me convidaram para trazer aqui, né, abordar as plantas pertencentes à família Arecácea. Para quem não conhece, eu fico lá no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais. Serão todos muito bem-vindos, né? Inclusive, né, tem um pós-doutorado também, né? Nesse pós-doutorado eu comecei trabalhando com plantas nativas do Cerrado. E aí eu comecei a coordenar o laboratório que eu fui bolsista de iniciação científica. Então eu gosto demais, né, de falar desse trabalho. E lá nesse pós-doc a gente começou a implantar coleções de várias espécies, né? Dentre elas muitas macaúba, jerivá, tucum, tucumã, açaí, várias espécies dessa família. A gente começou a fazer coleções delas no instituto. E agora com a tendência de virar jardim botânico, isso tem um apelo ambiental muito legal, né? Então, o objetivo aqui da aula é de ampliar os conhecimentos, né, de vocês e o meu também. Eu gostaria que vocês trouxessem realidades de vocês. Às vezes tem algum produtor, o pessoal que roda muito, né? Às vezes já viu muita macaúba, né? Essa planta do fundo aí do slide, que é uma grande paixão que eu tenho, né? Então vocês já devem ter visto muito dessa planta. Afinal de contas, ela tem uma grande dispersão, não só no Brasil. Eu acho que ela é uma das espécies dessa família que tem a maior dispersão, assim, em termos continentais, eu posso dizer, sabe? Porque todos os locais que eu vou, eu vejo exemplares dessa família, né? Então, trazer um pouco talvez vocês nessas andanças, nessa convivência, nessa experiência profissional de vocês, também vocês tenham algo para trazer aqui para a disciplina. Também mostrar, né, como uma oportunidade, né, de se trabalhar com essas plantas. Então, eu achei o tema muito legal para ser abordado aqui na disciplina. É a primeira vez que ele é abordado, né? Antigamente a gente ficava só com as culturas, grandes culturas, né, basicamente. Agora a gente traz aqui uma espécie perene, né? Pessoal aí que não sabe o que é perene, nós não vamos abordar isso aqui porque não dá tempo, né? Mas pessoal que não sabe o que é perene, pessoal que não sabe o que é, sei lá, nós vamos falar vários termos técnicos aqui que talvez, né, se for o caso, quiser interromper, sinta-se à vontade também, mas aqui é para a gente ser mais geral mesmo, tá? Então eu planejei a aula aqui para a gente abordar também, né, para a gente começar falando sobre o cerrado, para a gente afunilar, né, entre uma espécie habitante desse domínio cerrado e dentro dessa família a gente abordar uma espécie que é a que eu tenho mais eh, familiaridade, que no caso é a macaúba, tá? Então a aula está distribuída mais ou menos nesse sentido, né? Mostrar para vocês uma oportunidade, né, de diversificar a matéria-prima, né, como fonte energética. Isso é muito importante nas propriedades. Estou falando desde a agricultura familiar até essas empresas multinacionais, né, para não ficar apostando, né, tudo numa galinha só, né? Como é que é aquele ditado? Não apostar a galinha do ovos de ouro, né? Na verdade, aqui eu estou mostrando a energia, a bioenergia como galinha. Colocar os ovos da galinha numa cesta só. Colocar os ovos exatamente. A ideia aqui é diversificar, né? Mas sempre em termos bioenergéticos, tá? É, Também não vou abordar muito aqui, né? Vou só passar rapidamente sobre os aspectos inegáveis do biodiesel, né? Aí eu estou falando, né, em termos ambientais, sociais, que mais, econômicos, tem todo esse apelo aí que a gente está agora vivendo uma guerra, saindo uma pandemia. Vocês estão acompanhando aí dificuldade desde de adubo até de comercialização, né? Então o biodiesel ele vem meio que para, né,
amarrar esse contexto todo que a gente vive e mostrar para vocês que quando eu falo de macaúba, quando eu falo dessa família arecácea, eu não estou querendo disputar com soja, não estou querendo disputar com milho, não estou querendo disputar com sorgo, com nenhum outro professor, nem nada. Eu quero mostrar aqui a possibilidade de uma renda extra, a possibilidade de você contribuir na sua região, contribuir na sua, com seus pares aí, porque muitas dessas regiões já têm a macaúba, já têm essas espécies, só que elas não são utilizadas, né? E também trazer uma oportunidade para vocês. Olha, dá para trabalhar com essas plantas, dá para a gente gerar produto, subproduto, coproduto, não sei qual que é o termo correto aí que o pessoal, talvez o pessoal da administração aí vai me corrigir, mas dizer que, bom, ela já existe, essas plantas já existem. Vocês não estão perdendo dinheiro, vocês estão deixando de ganhar. É diferente, né? E eu quero trazer assim que vocês estão deixando de ganhar não só dinheiro no óleo, mas deixando de ganhar uma série de outros subprodutos ou coprodutos que têm potencial imenso também para geração de renda, né? E que mais? Abordar algumas técnicas de propagação. Coloquei aí o que tem mais de high-tech nessa família, né? Ou no cultivo, de modo geral, né? Como esse cenário de inovação ele está atualmente, né? Sobre a minha perspectiva, é claro. Que mais? Espero com tudo isso aderir pesquisadores nessa linha de pesquisa e, de certa forma, também, né, encorajar demais as pessoas, aos produtores, aos alunos a trabalharem com essas espécies, né, a trabalharem com essa linha de pesquisa, sair daquela mesmice, né, trazer esse diferencial na formação de vocês, né, como uma possibilidade de vocês criarem startups, criarem seu próprio negócio, né? Debater, né? O objetivo da aula hoje é debater um pouco sobre pesquisa, sobre formas de preservação, como a gente pode melhorar não só as espécies, né, geneticamente, estou falando aqui de engenharia genética, como a gente vai conseguir domesticar essas espécies, mas como vocês também estimular vocês a como empreender, né? E para isso contem comigo, tá? É, então, inicialmente, falar sobre Cerrado, né? Qualquer livro que vocês pegarem de Cerrado vai falar muito bonito, que é um bioma. Aí já falo para vocês que também não é bioma, tá? É domínio o termo correto. Então a gente sempre aprendeu domínio. Bioma. Se perguntar aqui agora, vocês vão começar. Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado. Vocês vão falar dos biomas, né, que vêm nesse sentido, né? E cada um um tá em Uberaba, o outro tá em Iporá, o outro. Eu tô aqui em Rio Verde, né? Acabei de falar que eu tô no IF Goiano, campus Rio Verde, fazendo 55 anos, o campus, né? Não eu. Mas a gente tem gente esparramada, mas a gente tem uma semelhança, que além da gente estar estudando bioenergia e grãos, a gente está inserido em um bioma, né, que a gente considerava antigamente como um bioma cerrado, né, que na verdade a gente chama de domínio cerrado, né. Em 2011 saiu um artigo, eu não vou brigar com qualquer um ficar falando o que é certo e o que é errado, mas eu aconselho vocês a utilizarem o termo domínio cerrado, porque o cerrado ele é né, se vocês lembrar da Pangeia aqui nesse mapa mesmo, que se juntar ali com a África do Sul, ali, se juntar com a África, né, o continente africano, vocês vão ver que tem uma certa semelhança ali, né? Inclusive, né, muitos livros trazendo, né, que a gente faz o cerrado ele é uma savana e dentre essas savanas é uma savana com grande potencial, uma grande biodiversidade, né? Deve ser aí um dos domínios, né, de maior biodiversidade em termos vegetais e animais. E aí, dentro dessa área do cerrado, né, que pode ser considerado uma savana, a gente tem aí grande quantidade de estados, aí não sei de cabeça mas mais de 10 estados que têm área de cerrado, alguns estados mais, outros menos, né? E o fato é que a gente tem uma grande variação horizontal, né, dos ambientes do cerrado, né? A gente tem cerrado dos mais variados tipos, cerrado com plantas altas, plantas baixas, é, solos mais férteis, solos menos férteis, solos com alto índices de alumínio, né? Que isso tende a causar alterações biométricas, anatômicas nas plantas das mais diversas
possíveis, né? Da mesma forma na fisiologia. Então a gente tem um mosaico de vegetações que constitui o cerrado. Os livros bonitinhos vão falar que o cerrado é assim, né? Tem vários tipos, tem. Esse aqui é o cerrado que a gente mais vê, né? É um mesclado aí eh, de pastagem, né? Ou seja, qualquer forração de modo geral, né? Mas com árvores tortas, com árvores de casca grossa, folhas bem rígidas, né? E é nesses ambientes todos que a gente tem eh, várias fitofisionomias, né? Então, o domínio cerrado ele é constituído de várias fitofisionomias. E em todas essas fitofisionomias a gente encontra indivíduos da família Arecácea, como é o caso aqui do ambiente muito conhecido por vocês, né? Espero, né? O ambiente chamado veredas, né? E aí já tem aí desde a Grande Sertão Veredas, agora tem um projeto poético aí em Verédice, tem uma série de coisas acontecendo com essa fitofisionomia vereda. Mas o fato é que é uma região, né, de afloramento do lençol freático, que a gente tem uma predominância, né, dessa planta aqui, o buriti, né? Muitas comunidades chamam de árvore da vida, né? Exatamente por ter uma grande dispersão nesses locais com água, né? Com um afloramento do lençol freático. É uma planta que tem de utilização desde as raízes até as folhas e frutos, né, na alimentação medicinal, enfim, utilizada para uma planta de múltiplas utilidades para os homens, né, e para várias comunidades também, uma grande dispersão também, e é uma planta que tem, além de ter essa beleza, ter todo esse lado poético, né? Também tem esse apelo ambiental e grande importância também para os cultivos, por que não, né? Eu não sou daqueles agrônomos, né, que é bitolado, que só fala em soja, só fala em milho, mas eu também não sou um biólogo extremamente conservador que não quer nem discutir molécula nova para melhorar a agricultura, né? Não coloca a agricultura como vilã. Não, eu justamente eu sou o contrário. Eu trabalho buscando esse equilíbrio, né? Eu tenho minha formação toda com plantas nativas do cerrado, mas hoje a minha pesquisa ela basicamente se resume em grandes culturas. É isso que tem mantido os meus estudos com as plantas nativas, tá? E eu acho que é uma tendência todo mundo trabalhar de forma equilibrada, né? Se a gente correlacionar IDH é, com conservação de recursos genéticos, a gente vai ver que, né, tem uma correlação aí, né? E também, da mesma forma, a gente vê, né, um decréscimo exponencial no IDH quando o desmatamento é muito grande, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre com a particularidade de cada região, né? Embora a gente está falando do Cerrado aí que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, né, sua área de abrangência, a gente sabe que na atualidade é um bioma extremamente fragilizado, né, pelo avanço, né, da, da fronteira agropecuária, né? Isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, né? A gente está aqui para trabalhar com as técnicas de cultivo, de manejo das culturas anuais, mas também trabalhar com técnicas de conservação, né? E de potencialidade dessas áreas marginais, essas áreas que foram há muitos anos degradadas. Ah, porque na minha época não era assim, né? Na sua época, olha aí onde trouxe a gente. Né? Olha a falta de estudo onde trouxe a gente, olha a ignorância das pessoas onde trouxe a gente. Essa é a realidade do Cerrado, tá? Isso é uma revisão bibliográfica atual, eu posso compartilhar ela com vocês. É, é um potencial, é um celeiro, é um potencial de expansão agropecuária, mas também é uma área a gente deve preservar, a gente deve entender as regiões, né, de forma micro, né? A gente viu aí que cada região tem a sua particularidade, portanto, a gente tem que tratar isso de forma isolada, né? Ah, não coloquei o slide aqui. Mas eu vou fazer um parêntese aqui, né? Agora, esse ano, a gente teve, né, a retomada da Tecnoshow, que é uma feira brilhante, uma vitrine do agronegócio sensacional. Quem teve aqui na região sabe do que eu estou falando. A gente teve mais aviões aqui do que a capital do país, do estado, na verdade, né? Mais aviões descendo aqui em Rio Verde do que em Goiânia, por exemplo. Só para vocês terem ideia da dimensão desse evento. E eu sou apaixonado pelo agro também, né? Fico feliz com que a cidade tenha movimentado esse evento novamente. Mas eu fiquei triste, né? Porque bem no centro da cidade foi colocado um outdoor de desmate sua fazenda, enfim, uma apologia totalmente desnecessária que eu não acho que é essa a pegada dos produtores aqui da região, né? O pessoal vive metendo pau na gente, mas não sabe, né? As ações que os produtores fazem, a tecnologia empregada nas lavouras
lavouras, né? Enfim, é, esse, é, essa polarização a gente enfrenta na agronomia, na biologia também, né? E isso é muito triste, a comunidade que perde. Eu só estou trazendo aqui discussão mesmo. Acho que se a gente não puder discutir aqui no mestrado, onde que a gente vai discutir, né? De forma educada, a gente pode discutir em qualquer lugar, né? E então não é o cenário, não é Rio Verde que eu quero passar, né, para quem vem de fora conhecer. Rio Verde tem um agro, né, extremamente agressivo, mas muitos produtores, muitas empresas fazendo o serviço ambiental correto também, né? É, e são graças a essas empresas, graças a um instituto, por exemplo, né, que é uma instituição de pesquisa no Cerrado, né, que visa, né, levar, como é que chama o termo correto? Transferir tecnologia para a nossa comunidade, né? Das tecnologias que são feitas aqui. E aí eu já faço outro parênteses aqui, ó. Nós temos o boletim, né? O Informe Goiano, que é justamente para você levar essas informações técnico-científicas que você gera com seus artigos, com sua patente, mas para você levar para a comunidade também, né? Publiquem no Informe Goiano, tá? Publiquem não só seu artigo científico, sua patente, seu trabalho técnico, mas publique também o Informe Goiano, que é um trabalho técnico, né? Não vale como TCC, mas traria uma elegância, traria um maior alcance, traria uma maior, né, outras vantagens para o seu trabalho, para a sua formação, para o seu caráter e tudo mais, né? Mas enfim, o cerrado que a gente tem hoje é esse aí, totalmente fragilizado, as plantas, muitos já sumiram, a gente nem trabalhou com elas, mas é nesse cenário de agricultura e de conservação que uma felicidade, né? Aqui, isso aqui eu tirei, tem alguns materiais que eu tirei de uma live que eu assisti durante a pandemia. Teve umas coisas boas na pandemia, uma delas é esse ambiente virtual que a gente está podendo falar. É presencial, porque a gente está presente aqui, mas em um ambiente virtual. E uma das vantagens desse ambiente virtual foi poder reunir galera top, né, no mesmo ambiente a custo zero, né? E aí tem uma live, né, de 3 horas, foi um evento só sobre a Macaúba. Então tem muita coisa que eu compartilho aqui nessa aula de hoje, que é dessa live que eu assisti lá atrás. E felizmente as áreas de cerrado que eu trouxe aí desmatada, né, degradada, também são as áreas que têm um estudo de viabilidade para expansão do cultivo da macaúba. E a gente vê que a grande expansão do cultivo da macaúba, ela também está em áreas de cerrado. Então aqui a gente tem muito potencial para criar o nosso negócio, para criar uma cadeia da Macaúba também, né? Rio Verde ela é toda voltada para a cadeia do agro. Mas vai falar de Macaúba aqui, você é louco, filho. Aqui não tem esse negócio, não. Então aqui, começa com esse trabalho de formiguinha meu mesmo, do IF mesmo, em levar isso para a comunidade, né? Levar isso para os alunos e utilizar vocês também como produtos, né? Como multiplicadores, né? Desses conhecimentos, desse apelo ambiental que a gente tem nessas plantas, né? Então, felizmente, a área de cerrado também, eu costumo falar que o cerrado ele é vítima do seu sucesso, né? É bom para várias espécies, é bom para várias, inclusive para cultivo, para exploração, né? Então, é, queria trazer essa abordagem também e deixar claro que com tecnologia, com ciência, a gente consegue sim, né, melhorar essas questões socioambientais, socioeconômicas, levar geração de renda, levar prosperidade para os ambientes. Nós estamos num ambiente totalmente high-tech hoje em dia, né? Ambiente de internet, falando de internet 5G, falando desde fotossíntese que acontece em 1 metro quadrado por segundo, né? Quanto que acontece isso? Num ambiente high-tech, tudo que a gente tem que inserir esses agrônomos que são vocês, né, esses biólogos que são vocês, para ver se melhora esse ambiente que está, afinal de contas, no final, somos nós com nós mesmos, né, você com você mesmo, né, e que mundo que você quer viver, onde você quer viver, o que que você quer comer, né, e para isso, né, a gente precisa muito dessas políticas públicas, precisa muito desse apelo, né, a gente precisa, essas vozes precisam ser ouvidas, né, eu não trabalho já, sei lá, desde 2014 na pós-graduação. Eu sou banca de vários trabalhos, raramente sou convidado para um trabalho de uma cultura alternativa assim, tá? E, e agora ter a oportunidade de falar para vocês do meu trabalho, eu acho muito bom, tá?
Essa parte da live aí, né, que foi feito esse estudo da Macaúba, é dessa empresa, tá? É uma holding, se eu não me engano, né? Que dentro dessa holding tem outras empresas, outras startups opa, aí fiquei empolgado, que fazem o seu trabalho, né? Todo voltado para Macaúba, para a cadeia da Macaúba, tá? Então, ou seja, o meu trabalho que lá em 2007, 2009, né? Meu mestrado, 2011, 2013 no meu doutorado, 2014 no pós-doutorado, a gente vê já que tem empresas, as coisas já. Isso em termos de ciência, estou falando aí de 14 anos, isso não é nada, né? Isso não é nada, isso é um passo, isso é um dia na humanidade, né? É, e a gente vê já de 2007 para cá, empresas sendo formadas, né? Eu, professor, outros professores, outros pesquisadores trabalhando com isso, né? Isso é muito bom, né? Tem avançado rapidamente. Né? E é nesse ambiente de cerrado que a gente tem a família Arecaceae, né? Que antigamente chamava as palmeiras. Só por curiosidade, quando a gente tem palmeiras assim nesse plantio aqui, tá? É o que a gente chama de aleia. Tá? É uma aleia. Essa aqui é a aleia mais famosa do mundo, que é a aleia do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que eu tive a felicidade de visitar com a minha esposa, namorada, companheira, tudo mais ano passado. E vale muito a pena, quem não conhece, vale muito a pena ir lá conhecer de fato. Essas plantas aí são plantas trazidas, são filhas, né? Uma ou outra eu acho que ainda mas acho que a maioria é filhas das plantas trazidas por Dom Pedro, né? Tem exemplares lá. E aqui em Rio Verde, onde eu tô, também a gente tem filhas dessas filhas aí, né? Plantadas aí na Praça dos Coqueiros, que a gente chama, né? Mas são plantas pertencentes à espécie que a gente chama de palmeiras imperiais, a palmeira imperial, né? Então, esse aqui é um cultivo de uma aleia, tá? E quando a gente tem um aglomerado espontâneo, né, nativo, é o que a gente chama de maciço, tá? Uma espécie, uma família muito grande também, né? Mais de 240 gêneros, 3.500 espécies. Eu não vou entrar no mérito da questão. Cada livro vai trazer uma abordagem. Aí já tem o Lorenzi, que eu já tive, né, admiração, raiva, tudo mais, mas recomendo demais também, né? O Como é que chama lá? O Instituto Plantaro, em Nova Odessa, em São Paulo, né? Meu estado natal. Mas é uma família que está grande, distribuída em todo o globo, mas especialmente nas regiões dos trópicos. Que mais? Uma grande utilidade dessa família é ainda a questão da ornamentação, e aí a gente tem o estado de Minas concentrando uma grande, não só as startups de Macaúba, mas concentrando grande parte da comercialização de palmeiras, de modo geral, no estado de Minas Gerais, né? Essa aí é uma foto do Inhotim, meu pai está lá hoje, está retornando de lá hoje, inclusive. Mas é um jardim botânico, né, que utiliza muito bem essa família a seu favor. Você pode pagar, visitar, né, você pode fazer isso na sua propriedade, você pode ser um produtor de soja e ter na sua propriedade uma área de conservação e utilizar isso para visitação, utilizar isso para tirar foto de casamento, foto de festa junina, foto, sei lá, você pode ganhar dinheiro com a visitação. O pessoal ainda quer acordar 4 horas da manhã, tirar leite, sabe? Nada contra quem tira leite, mas tem tantas propriedades lindas no Cerrado, na nossa região, que poderia fazer facilmente isso aí e utilizar isso como fonte de geração de renda, né? O pessoal nem imagina isso, né? Custa elevar a sua propriedade a uma área de conservação, né? E aí, falando especificamente das famílias das espécies da família Arecácea, olha só a diversidade que a gente tem de tronco, olha a diversidade que a gente tem de. Ué, não está arriscando aqui. A diversidade que a gente tem de folhas, né? Desde tronco, de folhas, né? Até de bainha, todas elas têm sua peculiaridade. Cada uma tem, sabe? Você pode fazer um mesclado, um mosaico de próprias espécies de palmeiras, né? Pode importar a espécie, pode fazer uma série de coisas, né? Os aspectos botânicos da família que eu não vou entrar muito no mérito, mas é uma grande diversidade de indivíduos, né? Que faz com que essa família tenha um apelo, né, seja produzir muda, seja visitação, né? Fazer um tour, como é que chama? Sensorial, né? Você poderia fazer. Tem plantas, né? Jardim Botânico lá por Burle Marx, que são plantas que florescem mais de 1 milhão de flores numa única planta, sabe? É um fenômeno que acontece a cada sei lá quantos anos, né? Depende da espécie. Né? Uma vai gastar 50 anos para florescer, outra vai gastar 10, outra vai gastar 5.
Outra, Buriti, por exemplo, tem árvore masculina e árvore feminina. Macaúba, por exemplo, já tem flores dos dois sexos. Cada uma tem a sua pegada, né? E tem para todos os públicos aí. Dá para ganhar dinheiro, dá para conservar, dá para. E todas essas espécies que eu tô falando, pô, o pessoal fala de biodiesel de rato, de banho animal, não vai falar de qualquer espécie vegetal da família da arecácea? Vai, ué. Todas as espécies têm potencial, uma na semente, outra na polpa, né? A gente vai ver aqui endocarpo, mesocarpo, epicarpo, né? Tudo tem potencial oleaginoso. O que não tem potencial oleaginoso tem potencial para produção de carvão. Se é carvão, é bioenergia. Né? Então, é uma espécie que tem. O nosso foco aqui é mais voltar para essas espécies aqui, tá? Trouxe algumas aqui, como o babaçu, que é uma espécie que eu trabalhei bastante. O dendê é uma que eu já não trabalhei, não vou abordar muito, mas todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês foi porque eu trabalhei ou com macaúba ou com babaçu. E também trabalhei com tucumã em algum momento. Mas são espécies, essas três aqui, são espécies pouco estudadas em comparação ao dendê, que também é uma espécie pouco estudada. E aí, quando a gente vai falar de biodiesel de dendê, a gente vai falar de Indonésia, de outros países que são grandes cultivadores dessas plantas, né? Aqui no Brasil, a gente vê uma tendência muito grande para esse óleo de palma, né, dendê, e também para macaúba, por que não, né? Então, e olha que interessante, nessa live também, né, foi compartilhada essa informação. A Embrapa desenvolveu um software para identificar o que que é macaúba, o que que é babaçu. Do mesmo jeito que nós vamos fazer para essas duas espécies, por que que não pode fazer para outras espécies? Se vai fazer para macaúba, para outras espécies, por que que não fazer do potencial produtivo de cada uma? Por que não correlacionar com o tipo de solo? Por que não fazer esses aplicativos logo? Por que não ganhar dinheiro com isso logo, né? Então, se quiser fazer alguma coisa nesse sentido, me convida aí, tá? Trago aí uma espécie que eu sou apaixonado, que é a palmeira jataí, né? Eu fiz um mestrado em jataí, sou apaixonado nessa planta e está em extinção. Né? Comecei a trabalhar com ela em 2014. Já era um sacrifício imenso trabalhar com essa planta. Quem me deu informação para coletar semente dessa planta foi o Imbelino. Quem conhece o Imbelino aí? Eu topei o Imbelino lá em Ouro, lá em Caiapônia. Ele falou: "Ah, rapaz, você vai lá na minha fazenda que tem um monte." Aham. Colocou a língua para fora e nós fomos lá na propriedade dele. E realmente, hoje se voltar lá, já não tem mais muitos indivíduos dessa. Não que ele tenha desmatado, mas é porque são plantas que disputam, né? São indicados, são bioindicadores de qualidade do solo. E a realidade dessas plantas é essa aí, consorciada com pastagem. E a pastagem sedenta, um Conheço o lugar. Imbilina, eu sou daqui de Caiapônia, conheço ele, até meu parente. Oh, que massa! É verdade, você tá aí, né? Eu Eu sou fiz, fãzaço dele, né, eu velho? cheguei a fazer, eu fiz uma participaçãozinha em 2 filmes dele. Rapaz, o Marlon é o Marlon que tá falando, né? Quem sou eu? Rapaz, eu sou apaixonado. Oh, que bom, satisfação saber, olha que mundo pequeno. É, gente Então, boa. ele pode ganhar dinheiro lá também fazendo isso aí. Só dele conservar as espécies lá já nos ajuda demais. Né? Do mesmo jeito que ele nos enriqueceu com cultura, né? Trazendo esse lado matuto do goiano, né? De uma forma cinematográfica. Também compartilhou com a minha pesquisa, me ajudou em algum momento aí, me dando indicações de onde fazer coleta, né? É uma planta linda, tem 3 espécies, né? O Butiá captata, o arquéria e o purpuracem, né? Um arbusto e o outro mais arbóreo, assim, vamos chamar, né? Mas são espécies totalmente adaptadas. Hoje aqui em Rio Verde a gente anda aqui na cidade e a gente vê muito da palmeira fênix. Nem é daqui, sabe? Nem é adaptada, veio muito bem para cá, né? Mas pô, a gente tem uma palmeira que tem um potencial medicinal, o pessoal põe na cachaça, o pessoal faz doce, ajuda na polinização, ajuda, cara, é uma planta linda, sabe, não tem, tá acabando. Sabe, se a gente não incentivar a ornamentação, que dirá incentivar a utilização de óleo dessa planta, né? Essa planta ela foi muito utilizada para fazer vassoura. O pessoal vai lá e rapela tudo, deixa só o meristema lá. Qual que é a chance dessa planta regenerar? Sabe qual que é a chance dessa espécie sobreviver a longo prazo? Nem é zero, né? Então, assim, e por outro lado, são espécies que estão aqui no Cerrado, cara. São espécies que a gente tem que incentivar. E tem potencial oleaginoso. O que mais? Diminuir valor, né, da produção de óleo.
Afinal de contas, cara, é isso que a gente quer com essas técnicas, com o avanço tecnológico no IF. A gente quer, não é incentivar, né, a abertura de novas áreas. Cara, vamos conservar, vamos potencializar essas áreas. Aí a gente tem pessoal trabalhando com drone, tem pessoal trabalhando com irrigação, tem pessoal trabalhando com fertilidade, eu trabalhando com produção de mudas, né? Aí tem de várias formas, mas o que a gente quer mesmo é diminuir o custo de produção e aumentar o valor. Quanto está o litro do óleo hoje? Quem foi no mercado essa semana aí? Tá baratinho o litro do óleo, né? Você já ouviu falar em teoria do caos, né? O impacto que um vírus poderia causar aqui no óleo produzido aqui em Rio Verde, né? Sabe, não dá mais para a gente fugir desses assuntos, né? E é por isso que eu coloco aí também, né, a importância de políticas públicas, né, para a gente. Ué, travou? Ah, não, voltou. É importante a gente trazer políticas públicas, né, nesse sentido de valorizar o que é nosso, né, de falar, produtor, você não precisa só mexer com soja e milho, não, com essas moléculas tudo ultrapassadas aí, né, o pessoal não quer nem debater novas moléculas, sabe, você tem que trabalhar com essas plantas, incentivar isso aí, esqueci o que eu estava falando aqui mas é falar para o produtor, cara, pode produzir o óleo, nós vamos comprar, sabe, pode ter seguro da sua produção, ninguém está falando disso mais, sabe, acabou essa discussão. Eu, pelo menos, pode ser ignorância minha, mas eu desconheço esse tipo de acompanhamento que teve muito grande nessa época aí do IF que a gente atuou, que eu tive minha formação acadêmica, né? A gente não vê muito mais falando, nem de aquecimento global a gente escuta falar mais, e a gente tem, ontem, voltando de Goiânia, eu vi, cara, a quantidade de perfluorido, velho, nós estamos em junho, olha que doideira. Mas também sempre mudou, sabe? Tem que ter tem que ponderar isso tudo, né? A mudança nos trouxe até aqui, a mudança trouxe esse mecanismo de dormência dessa família, né? Então tem uma questão macro que a gente tem que falar também aqui. E a ideia da aula é estimular isso aí, colocar vocês para pensar é, em diversificar, em ganhar dinheiro, em conservar, né? É isso que eu estou propondo aqui para vocês com essa diversidade energética, tá? O que mais? É, E produção de energia ao mesmo tempo, né? E aí, nesse sentido, cara, não tem jeito. Aí eu sou apaixonado mesmo em Macaúba, a Crocome, a culeata, né? Me trouxe até aqui. Se eu estou aqui falando para vocês, é porque existe essa planta. E se existe essa planta, eu tive a curiosidade e tive a oportunidade de poder trabalhar com ela. Então, sou apaixonado. Tem das mais diversas. Isso aí é um slide que eu utilizei na minha dissertação e na minha tese, sabe? Já há longo tempo eu venho trabalhando com o macaú, vem aprendendo com essa espécie, né? Muito difícil, não é fácil. Que mais? É uma espécie que, se vocês observarem, né, em estudos teóricos, vamos colocar assim, é uma espécie que tem potencial de produção de 4.000 litros de óleo em 1 hectare em um ano. Mas é uma espécie que a gente vê, cara, tem potencial para safra e safrinha, vamos dizer assim. Você consegue fazer 2 coletas dela no ano. Eu estou falando de planta que produz de 4 a 7 cachos. E esses cachos com mais de 500 frutos. E esses frutos com potencial de óleo na semente, potencial de óleo na polpa. Chega até 40, 50% teor de óleo. E outra, extração a frio. Você pressiona isso numa prensa e já extrai o óleo. E hoje a gente sabe a importância desse óleo também, não só na produção de energia, mas também para a produção de fármacos, potencial no cosmético, tá? Natura investindo, Boticário investindo. Eu mandei um edital para o Boticário esse ano, não consegui nem ser selecionado, porque por causa do meu Lattes, velho. Você pira, por causa do meu Lattes, os caras não me aceitaram. Fiz o download do arquivo e o arquivo corrompeu. Agora Lattes é online, velho. Entra lá e pega. Agora me tirar de um edital desse é chato demais. Nunca abre, quando abre eu não posso, sabe? Parece que abriu uma nova oportunidade, nós vamos mandar também, mas agora eu já penso em tecnificar, em mudar, mandar para outros editais também, como uma criação de startup, né? Mas olha só, a macaúba, sem ser domesticada, nós estamos falando em média 4.000 litros por hectare, e a soja não é nem 2, brother. Pode chegar em 2, né? Mamona, que teve um incentivo também, Piomans, que teve um incentivo também, em torno da casa dos 2. Macaúba é o dobro, velho, é o dobro, sabe? Em 1 hectare por ano, e muitas vezes as pessoas têm a pastagem e não extrai o óleo do maciço que já tem lá, sabe? É só extrair, cara.
comercializa isso, já é fonte de renda extra. É uma espécie que não foi domesticada e tem esse puta potencial de exploração. Mas, ao mesmo tempo, eu alerto já por um risco de erosão genética, porque se a gente vai chegar, cara, é o fruto da macaúba que a gente tem que tirar para a produção de óleo. Cara, os caras vão lá, vão arrebentar as plantas todas, vão coletar os cachos todos, e o que é que vai ficar lá? Programa de melhoramento genético tem a Embrapa, mas cortando para comer o palmito, cortando para abrir área, cortando para dar para gado, para dar para cavalo. A folha faz um feno muito bom para gato correr, cavalo de corrida. Enfim, é só extraindo, né? Nada ficando. O que que vai ser? É possível que aconteça uma erosão genética, né? As espécies de acrocômia que a gente tem, elas são muito. Tem um pessoal fazendo um trabalho brilhante de marcador molecular, né? Mapeando o genoma da macaúba. Alguém liberou o microfone aí? Beleza, um de cada vez. Mapeando a macaúba para geneticamente, né, e para trabalhar no futuro com engenharia genética, auxiliar programas de melhoramento genético. Eu vejo o meu trabalho atuando muito os trabalhos de melhoramento genético, porque eu trabalho desde da germinação in vitro do embrião até o plantio em campo, né? Para você ter ideia, a macaúba, quando eu comecei a trabalhar com ela, que não tinha. Os primeiros trabalhos começam em 2005, 2006, o pessoal de Viçosa, tá? Aqui eu já tiro o chapéu, né? Devo muito ao pessoal de Viçosa, o Sérgio Motoik, que a partir dele que desenvolveu a macaúba no Brasil, na minha opinião, porque trouxe para um debate científico e trouxe para um debate empresarial, e hoje é uma realidade em vários estados do país, tá? Fez uma patente, né? Dessa patente é que se gerou as empresas, né? Detentoras disso, e para a produção de muda. Ó, eu comecei a falar, era 5% em 2 anos, tá? Antes do Sérgio Motoik. Hoje já se fala em 80% em 90 dias. A germinação in vitro é 100% em 30 dias, né? Então, assim, olha, uma espécie sem ser domesticada, né? Com uma grande variabilidade genética, a gente consegue, em média, 4 mil litros de hectare de óleo por hectare ano, né? Muito grande, né? Aí esse é o professor Carlos Colombo, que tem trabalhado, né, com todo esse mapeamento genético da macaúba. Ô, professor, Opa! eu só tenho uma dúvida aí. Hum. Quanto tempo demora para começar a produzir? Você plantou a muda da macaúba, quanto tempo demora para produzir? Brother, aí é o seguinte, é igual eu tô falando, a gente tem trabalhado para encurtar, né? O programa de melhoramento está começando agora. Como é uma espécie perene, os estudos vão começar a sair com 10, 15 anos, né? Mas o que eu te falo? Espécies que eu particularmente produzi no meu mestrado e plantei no pós-doutorado aqui no Instituto, a gente já faz coleta delas há pelo menos 2, 3 anos. Eu estou falando que é uma espécie que não gastou 7 anos para ter o primeiro florada bruta, né? Esqueci o nome que a gente dá a essa florada, mas a gente tem espécies com 3, 4 anos já florescendo. E isso com a gente trabalhando com mudas sadias, né, com mudas de qualidade, com vigor agronômico, vai cada vez encurtar mais, tá? Mas aí Mas assim, teve algum manejo específico, adubação, manejo de plantas então, cara, daninhas? não, eu não trabalho com essa parte ainda, né? Então, o que a gente fez aqui foi o plantio, né? Como uma espécie de ornamentar, né? E também conservar nas coleções que a gente tem, né? O Gilberto Queiroz, ele instalou uma coleção só de palmeiras aqui no Instituto. E eu, Fabiano, uma galera, a gente vem plantando outras espécies, outros exemplares, tá? Mas, enfim, começou essas plantas que eu coloquei, a gente fez o plantio de ornamentação, não foi nada assim, mas a gente também tem trabalho de consórcio, né? Com pastagem. Tem um experimento que a gente fez numa roda de Nelder em Iporá, numa área totalmente, desculpa, assim, destruída, desgraçada, bagaçada, foi área de só extração, muitos anos, é uma área marginal que a gente colocou gueroba, colocou outras espécies lá, e a gente vê a potencialidade de você cultivar espécies de palmeiras
sistemas com abóbora a gente fez, com mangaba, que é uma outra espécie frutífera, mas a gente pode falar aqui de consorciar com canola, consorciar com mamona, consorciar com soja, consorciar com milho, fazer sistemas agroflorestais, né? Enfim, a possibilidade é infinita que a gente tem com a macaúba, né? A área de declive, que não é muito o nosso caso aqui em Goiás, mas em Minas já é. Pô, coloca macaúba com café, sabe? Tudo isso é possível com a macaúba. Você não precisa esperar 7 anos para começar a ganhar dinheiro com ela. Você pode fazer o consórcio com outras espécies. E aí nós estamos falando de uma melhoria da estrutura do solo, nós estamos falando de maior atividade enzimática, de maior atividade microbiológica, de diversificação da área, né? É nesse sentido, né? Respondi a sua pergunta? Não, excelente, respondeu sim. Tá. Que mais? Mas sei lá, se fosse para dar um tiro aqui, eu falaria: olha, hoje a gente falar em Macaúba, 10 anos, tá, velho? Eu falaria em 10 anos, infelizmente. E durante esses 10 anos vão ter que ganhar dinheiro de outra forma. E aí é que vem a roda de Nelder, é aí que vem os sistemas agroflorestais, aí que vem os consórcios, os sistemas integrando tudo aí. Não vou entrar no mérito disso, porque tem disciplinas disso aí, tá? Inclusive, eu quero colocar uma linha no pesquisa só de sistemas, tá? Só para trazer título de curiosidade, né? A macaúba que a gente fala, que eu tô falando tanto aqui para vocês, é essa aqui, tá? De Acrocomia culeata, tá? Mas a gente tem também no Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil aqui, né? Como vocês podem ver, mais no sul, a gente tem a totai, tá? Agora com esses estudos, antigamente a gente falava tudo macaúba, né? Mas hoje a gente já vê que tem essa diferença, né? Mas essas são as duas espécies que vão ter, assim, maior utilidade nesse gênero, a crocômia, tá? A crocômia, para curiosidade também, a culeata, né? O nome, né? A culeata vem de acúleo, né? Quem não sabe o que é isso, né? Uma estrutura botânica, né? Que o pessoal costuma chamar de espinho, mas o espinho e o acúleo têm grande diferença, tá? E é devido à grande quantidade de acúleo que a gente tem a crocômia aculeata. Eu já passei, nossa, um perrengue ferrado com isso aí, não foi uma vez só, não, várias vezes durante minha formação, de quase ser internado por conta desses acúleos aí. Mas, enfim. É uma espécie que também é utilizada na alimentação, e aí tem todo esse debate, biodiesel, alimentação, que a gente está, né, debatendo sempre, né? Mas o fato é que a gente quer sempre, né, entregar mais alimentos, né? A gente tem trabalhado na agricultura para entregar mais alimentos de qualidade, né? É uma tendência mundial também que a gente trabalha com esses alimentos mais saudáveis, né? Que a gente trabalha com coisas orgânicas, né? E também com sistemas sustentáveis. E a Macaúba eu proponho para vocês um sistema altamente sustentável, desde da muda, sabe? Nossa Senhora, se deixar falando eu vou longe. Aurélio, Oi. deixa eu só fazer um comentário aí, até para você respirar um pouquinho, né? Ah, beleza. Não respiro muito não. Nariz é Respira mesmo, pequeno. eu estou notando isso. Deixa eu falar, eu já fiz um trabalho sobre a consciência dos agropecuaristas na região de Fazenda Nova, aqui perto de Porá. E a Sei, conheço. Macaúba é, assim, muito atacada, né? Eles cortam bastante, principalmente por causa desses acúleos aí, né? Então, assim, falta muito a questão da conscientização, né? Na época a gente ainda falava, não pode cortar tudo, que eles cortam tudo Ei. mesmo, veneno e acaba para não nascer mais. Então, a questão da macaúba é isso também, né? As pessoas não têm essa consciência, eles querem acabar com a macaúba por causa justamente dos acúleos, dos espinhos, que acaba que traz um certo transtorno, né? Oh, isso aí é uma tristeza que sem fim para mim, cara. Isso aí é porque é o seguinte, olha só, o palmito é bom, o pessoal monta, tem casos de gente que montou coleção de macaúba em Minas Gerais, e o pessoal, sabe, aí não estou desmerecendo nada, mas foi uma comunidade sem terra lá que invadiu, não conhecia, cortou tudo para comer o palmito, que o palmito é gostoso, o fruto é gostoso, saiu um boato que uma época que era afrodisíaco, então aí que não sobrou fruto mais nenhum, né? Aí o pessoal, aliado ao que você falou, o pessoal cortando, aí aliado ao que eu falei de erosão genética, imagina o que que vai sobrar. Imagina o que que dessa planta, quantas progênies com potencial produtivo já se perderam. Né? A gente tá falando de 4.000 litros, de litros de óleo, mas, cara, eu quero chegar em 25, 30. Eu não quero abrir área, eu quero ganhar muito numa área, né?
E é por isso que eu coloquei também preço de óleo, né? Essa conscientização ela é muito importante, né? Eu preciso da ajuda de vocês para levar, né? E do mesmo jeito que eu tô falando assim, olha, dá para ganhar dinheiro, né? Dá para você fazer ter um CNPJ diferente, dá para você extrair qualidade da sua área, dá para você melhorar a questão ambiental do seu solo. Hoje eu já falo até de homeopatia de planta, velho. O pessoal acha que eu sou doido, sabe? Mas não dá pra gente falar mais, cara, que assim, tem que ser muito ignorante para acreditar no desmatamento, tem que ser muito ignorante para acreditar que é só soja e milho, tem que ser muito ignorante, sabe? Não, o caminho não é esse, não vá na contramão. E fazendo um mestrado em bioenergia, eu conto demais com vocês, né, para levar, olha o apelo que a gente tem, né? Desde o etanol, sabe? O pessoal condena os usineiros. Sabe, não tem a menor noção do que fala, sabe? Eu vou nas usinas de tirar o chapéu dessas questões de reserva. Ano após ano, os caras aumentando a área de reserva, sabe? O Ministério pega ferrado com os caras também, sabe? E a gente vê, a Laila tá aí, ó, a Laila tá aí, tá lá em Goianésia, pode falar o que a Jales Machado fez pela cidade, cara. Sabe, é investindo em tecnologia, investindo em pesquisa. Aí já vai meu abraço pro Jadson, que tá lá também trabalhando com essa parte de fungos micorrízicos, sabe? Que tem trabalhado com fontes de adubos diferentes. Porra, cara, quer trabalhar com nitrogênio? Joga lá, olha os rios aí, tudo com eutrofizando água, sabe? Com acúmulo de nitrogênio. E isso pode gerar proliferação de algas, que também é fonte bioenergética, eu vou falar no final, sabe? Mas assim, adubos, sabe, extremamente arcaicos. O Brasil agora numa crise vai pagar caro porque não explorou corretamente as fontes que a gente tem aqui, sabe? Tem que trazer lá da Ucrânia mesmo, velho. Não é possível, cara. Com um mosaico de solos que a gente tem aqui, de potencial. Tô falando, né, de cristalina, tô falando de catalão, tô falando de porá, sabe? Tô falando daquela região, sabe? Tô falando de minério, tô falando de uma riqueza que a gente desconhece no nosso cerrado, né? Que mais? Assim, não dá para negar o biodiesel, não dá para negar que para produzir biodiesel a gente precisa de diesel por enquanto, mas que para produzir alimento a gente vai precisar de biodiesel também. Coloca esse ponto de debate também, sabe? O pessoal tudo bem, não tem nada contra se é vegano, se é vegetariano, não tenho nada contra, mas tem que entender que precisa-se também de uma escala grande. E quando a gente vai para esse cenário, a gente precisa de máquina, a gente precisa de energia, seja um biodiesel para conduzir essas máquinas, né? Mas para produzir o alimento orgânico, para produzir tudo, é isso que eu quero dizer, né? Esse debate aí tem que trazer, tem que partir do biólogo, tem que partir do agrônomo, tem que partir do tecnólogo em produção de grãos, o técnico agropecuária, mas também do cara que trabalha com engenharia genética, o cara que é jornalista sem responsabilidade, né? Trazer essas informações, né? Que mais? Então, contar com nós da agricultura para uma agricultura mais eficiente, que a gente consiga mais óleo, né, numa menor área, e conseguir mais. Não estou falando em produtividade em produção, né? É isso que eu estou falando, né? Que mais? Aí tem casos aí de Macaúba, né? Em bom cenário, em péssimo, um cenário mínimo, e que eu acho mínimo, né? Até 5.000 litros é, aqui, no caso, a gente está falando de caixa por palmeira, né? Mas olha, rendimento de óleo, quase 5.000 litros de óleo. Sabe? Cara, é muita coisa a Macaúba. A Macaúba propicia a oportunidade de construirmos uma cadeia produtiva brasileira sustentável, revolucionar a produção de óleos vegetais e fortalecer a bioeconomia do carbono zero. Cara, é isso que eu estou falando, sabe? É isso. É crédito de carbono. Ninguém fala isso com Macaúba, né? E a gente tem que começar a incentivar isso. Essa aqui não é uma fala minha, é tirado daquela live que eu assisti, que eu gostei demais, é dessa live aí, né? Olha, o potencial até de 25 mil, isso falando em narciso natural, sabe? Em algumas regiões. Olha a quantidade de óleo que a gente pode tirar, consorciando com a mesma soja, com o mesmo milho, sabe? Eu não estou querendo tirar soja e milho, não. Eu não estou querendo que vira só Macaúba também, não. Sabe? Tem espaço para café, tem espaço para soja, tem espaço para milho. Como que a gente pode, em cada região, como em cada localidade, cada propriedade, sabe? Se a gente afunilar, como que a gente consegue extrair potencial daquilo ali?
sabe? Eu vejo, sabe, parente meu, cara, sabe, investindo, trabalhando, naquele dia a dia para trabalhar com, sabe, com um tanque. Até com tanque dá pra gente, até com peixe dá pra gente pensar em sistemas com a macaúba. Não, é aquela agricultura, sabe? Você não joga hand-up mesmo, sabe? Tá lá dentro do rio jogando hand-up. Tô falando que é no caso da minha família, não, mas é comum, sabe? Daqui para Goiânia, quantas propriedades a gente vê de jeito? Macaúba só ali, ó, marginalizada total. Desconhecimento, ignorância total. A gente sabe muito, né, dessas interações genótipo-ambiente, a macaúba é sinal disso também, né, sofre muito, né, aí eu estou falando desde a fenologia dela, né, a gente tem a variabilidade genética que eu estou trazendo aqui, mas a gente tem a variabilidade dentro do ano, uma variabilidade sazonal, sabe, plantas que esse ano produz muito, daqui 2 anos não produz nada, né, gasta-se muita energia, o gasto energético para produzir essas sementes, imagina, né, estou falando do endocarpo rígido, né, imagina, estou falando de patógeno também, que vão afetar, que a gente nem conhece, sabe? Não tem nada, não tem estudo. Hoje a gente já viu o pessoal das startups falando de rastreabilizar, dessa rastreabilidade de material genético. As plantas que a gente plantou aqui, eu posso ser processado por biopirataria. Sabe, quase que eu posso ser condenado, porque eu fui lá, coletei no estado de Goiás inteiro para trazer uma espécie, uma progênie sem espinho ou com menos espinho, sabe? Peguei aquilo e trouxe para cá, mas ao mesmo tempo, se não sou eu fazer isso, quem que vai fazer? Quem que vai trabalhar com essas espécies? Quem que vai trabalhar com macaúba e vai plantar aqui nas áreas de reserva do Instituto? Essa aqui é uma foto de um material que me ajudou demais no meu mestrado, doutorado, sabe? Na época parecia coisa de outro mundo isso para mim, hoje eu já vejo que é uma realidade. Tá? E queria trazer isso para vocês também. O pessoal da Embrapa trabalhando com a roda de Neudler, com a macaúba, sabe? Uma possibilidade de trabalhar com adensamento, sabe? Quantas plantas por hectare a gente vai trabalhar? Quantas vai trabalhar com irrigação? Não vai? Sabe, vai trabalhar, em que tipo de solo a gente vai trabalhar, com o que a gente vai consorciar aqui no meio, nesse raio aqui, né? Tô falando no diâmetro da roda, não, aqui no raio, o que a gente vai consorciar, aqui no meio, o que a gente pode consorciar, sabe? Isso é uma foto de 2017, cara. Nós estamos em 2022, isso aqui é pouco tempo que começou esses estudos. Essa outra aqui acho que é de 2009, esse plantio. Esse aqui eu acho que é um que foi atacado, sabe? Que perdeu-se. Programa de melhoramento genético, perdeu-se. Que mais? Aí já fica também a cutucada no governo, né? O ministério que nunca abre edital, quando abre é uma dificuldade do caramba, sabe? E restringe a oportunidade de caras como eu querer concorrer, sabe? Enfim, não tem trabalhos falando muito da atividade do carbono relacionada a esses sistemas, utilizando macaúba. Já fica a deixa aqui para você que quer publicar uma revista de alto impacto, né? Até o pessoal da zootecnia são bem-vindos nessa época, nessa possibilidade de trabalhar com bem-estar animal nesses sistemas, né? Enfim, é infinito aqui a possibilidade com a macaúba. E não só a macaúba, né? Eu estou falando muito da macaúba, mas estenda a todas as espécies da família Arecácea. Estou falando de espécies que produzem o rendimento ali de 20 até 60. Tem babaçu até 60% de óleo, sabe? E uma planta com 7 cachos de até 500 frutos, em média 500 frutos cada cacho. Cada fruto com 7 sementes. Cada semente com rendimento de óleo de 40% a frio. Olha a possibilidade que a gente tem. Babaçu, tem gente que vive de babaçu no norte do país, na região do Maranhão. As queibadeiras é social, é histórico, é cultural. Queibadeiras de coco do babaçu do Maranhão, sabe? Vivendo assim pessimamente, porque não consegue montar uma startup, sabe? Ganhar dinheiro. Né? Então eu quero dar esse estímulo, né, para fortalecer a cadeia produtiva, falar da importância do agricultor familiar, falar da importância de nós estudantes na criação de startups, fortalecer assistência técnica, né, nesses ambientes, né? O pessoal no mestrado não fala disso mais, mas tem uma importância muito grande a gente trabalhar com assistência técnica. Eu conheci recentemente o Gilson do Bioenergia Grãos lá de Nova Andradina também. Ele trabalha no Senar, sabe? Ele tem um trabalho desse, então vou ter o prazer de apresentar isso aqui para ele também no futuro. Mas a importância de levar isso para o produtor, né? Fortalecer a assistência técnica também, né?
Mas também quero estimular, né, a tecnificar os cultivos. Esse ano a gente, né, no começo da pandemia, a gente viu esse dia de campo, né? Isso é o que eu trabalho no laboratório, brother. Eu coloco intensidade luminosa, aumento, melhora a qualidade luminosa para ver a fisiologia da planta. Eu trabalho muito com fisiologia também, trabalho com, sabe, bioquímica, eu trabalho com o que me der, eu gosto de trabalhar, né? Mas assim, do mesmo jeito que a gente vê esses trabalhos de LED, de irrigação para soja, para o milho, a hora que a gente colocar isso na Macaúba, o que, que vai acontecer, cara? O fato é que a gente sabe que ela responde muito bem. Essas plantas nativas, como elas são tão marginalizadas, qualquer coisa que a gente faz é bem-vindo. E as plantas respondem muito bem. Estou falando de calagem, estou falando de adubação, estou falando de, sabe, todas essas vertentes que vocês vão trabalhar no mestrado, que vocês vão aprender um pouco. Assim, e a hora que a gente colocar CO2, e a hora que a gente colocar a genética, e a hora que a gente colocar melhorar a fisiologia nessas plantas, eu quero isso aqui na Macaúba, velho. Sabe? É isso aqui que eu espero. Eu sou do agro. E ao mesmo tempo eu quero isso aí, ó. Trabalhar com polinização, eu quero diversificar esse cenário. A gente sabe, a gente está diante de um ambiente que não tem mais abelha, cara. A gente está fazendo evento aqui em escola olha, vamos plantar, trabalhar com melíferas, sabe? Vocês sabiam disso? Que não tem mais a polinização. Vai chegar um momento que vai ter macaúba e não vai ter polinizador, imagina. O buriti já é um macho e um fêmea. Se só tiver um já não tem como perpetuar. Aí pegam, aí beleza. Ainda quem que vai perpetuar? Quem que vai polinizar? Que espécie que é? Qual que é o patógeno que vai? Qual que é o predador? Não tem nada disso. Ninguém nem sabe do que eu estou falando. Aí tem algumas startups já, que aí, ó, é bater palma mesmo, pro Motoic lá de Viçosa e toda essa galera que está se movimentando. Aqui tem alguns. Na apresentação eu já deixei o link, tá? Que joga para o site deles, que é só. Tá acontecendo embaixo do nosso nariz. A Macaúba tem se tornado uma realidade nesses sistemas e nesse cenário agro que eu estou mencionando, tá? Então trouxe algumas curiosidades. Aí aqui eu já bato no peito para falar que teve essa revisão bibliográfica publicada da Macaúba em 2021 e graças a Deus eu tenho o meu nome sendo citado lá. Sabe, hoje em dia não é mais a quantidade de artigos publicados, é a quantidade de citação, sabe? Eu devo ter 10, sei lá quantos artigos de Macaúba, e eu tenho um citado em questão global, sabe? Isso me enche de orgulho trabalhar com Macaúba. É o meu mestrado, meu doutorado. Desculpa. Ó aqui, ó. A quantidade de artigos publicados com a Macaúba. Em azul aqui vocês não conseguem ver, mas é uma crescente na agricultura. E eu, de uma forma ou de outra, estou contribuindo nesse cenário. Dendê e Macaúba. Eu estou falando só da Macaúba, né? Mas olha o Dendê. No Google. Isso aqui é uma ferramenta que poucos alunos utilizam, tá? O Google Trends. Vale a pena demais. Você pode comparar termos de busca. Então, eu comparei Macaúba com Dendê. Eu estou falando da Macaúba, mas olha o Dendê. O Dendê não é nacional, né? A gente está falando de mundial, no Google, né? E aí a gente vê, olha, tá uma crescente na Macaúba, tem uma crescente, vai ter também no Dendê e outras formas de utilização também, né? Não estou falando só de óleo, estou falando do palmito, estou falando de ornamentação, estou falando de consórcio, estou falando de fazer, sei lá como é que chama isso, sabão, cosméticos, né, remédios, tudo isso. A gente sabe que o óleo da mamona é riquíssimo, o óleo da macaúba também. Esqueci agora, não sou muito dessa parte dos metabólitos aí da classificação da macaúba, né? Todo óleo. Pera aí que ligou meu celular aqui. Mas a gente sabe que o óleo é riquíssimo, tá? Não só para a produção de biodiesel, mas riquíssimo para outras finalidades também, tá? Nessa live lá, né, eu trouxe para cá também o Solium, um projeto muito audacioso, que esse aqui é uma road, né, que eles têm uma previsão lá para plantar 1 milhão de mudas
1 milhão de hectares, né? Produzir mais de 1.000 toneladas de óleo. É um projeto grandiosíssimo, sabe? Está contratando, está expandindo, é um projeto modular, sabe? Em 2021, 2022, 2023, 2025, 2030, 2050, onde esses caras vão parar. Eu só quero ajudar, né? Trabalhar também em conjunto, né? Se Deus quiser. Trazer esses caras para o debate aqui em Rio Verde também, né? Trazer esse pessoal, porque só de casa não faz milagre, né? Tem que trazer esse povo para vir discutir com a gente, para vir trazer essas informações. E no Brasil a gente tem ótimos pesquisadores trabalhando com macaúba. E tem eu também, né? Naquela revisão eu tô lá. Tem um trabalho lá. Mas no Brasil acho que é o grupo do Motoic mesmo. Sou muito apaixonado nos trabalhos do Leonardo Ribeiro, lá do norte de Minas. O trabalho de tetrazolo me ajudou demais também. E aí, né, também não vou falar dessa questão mais social, ambiental, econômico, né? Acho que ficou muito claro. Também desse subproduto aqui para produção de substrato para a planta, isso aqui é o endocarpo de macaúba, tá? Para produção de carvão. Olha aí, tem estudos da década de 80, brother, comparando esse carvão com o eucalipto com cerrado, sei lá o que que era. O poder calorífico da macaúba é 4 vezes superior ao do eucalipto, cara. Sabe? Tem uma máquina de babaçu e também agora, né, finalmente, a minha máquina quebradeira de coco de macaúba. Foi um trabalho que eu fiz com o meu finado orientador João das Graças e o Fabiano. Um trabalho de 2017, eu acho, que agora que está saindo a nossa patente, né, está nos finalmente, que é para quebrar coco, sabe? Gerou uma dissertação, gerou vários resumos. Eu trabalhei com a formação de recurso humano, continuo trabalhando com essa espécie. E o que a gente faz? A gente ia lá no cerrado, coletava a macaúba, levava para o laboratório, tirava os frutos, levava para o laboratório de sementes. Se vocês verem esse laboratório hoje, é totalmente diferente. Já fica o convite para conhecer o laboratório de sementes, para conhecer as plantas de macaúba que estão lá, né, no instituto, é tudo diferente já. Aí eu padronizava, selecionava, extraía, secava. Depois que eu secava, eu tirava do fluxo, com uma marreta eu quebrava. Hoje a gente tem a máquina, né, que precisa de ajuste com certeza, vai ter patente da patente, mas olha essa parte preta aqui, isso aqui, cara, são 2 toneladas para quebrar, pode passar caminhão em cima que não quebra. Sabe, é dificílimo trabalhar com isso aí. Então, além de todas essas questões políticas, essas questões ambientais, né, tem a particularidade da espécie, que, cara, é difícil trabalhar. Tem vários métodos, várias formas, né? Aqui é do meu processo que eu trabalhava com a germinação in vitro, tá? Mas aí aqui também eu trago essa outra curiosidade, da propagação dessa família, tá? É uma propagação muito peculiar. É interessantíssimo, cara. Do mesmo tempo que essas plantas sobreviveram, essa erosão genética, toda essa ausência de trabalhos, essa ausência de pesquisadores, aí eu coloquei até essa em memória aí para a Nathalie, né, que foi minha aluna que faleceu semana passada, e que a gente estava com a ideia de trabalhar com potes biodegradáveis. Olha, vamos trabalhar com potes biodegradáveis para cana-de-açúcar? Eu falei, cara, vamos. Mas eu já estava pensando era na macaúba. Falei, será que a gente não consegue fazer um vaso, um tubete para macaúba, né? Que seja do próprio endocarpo dela, que seja do próprio subproduto, né? Vai produzir óleo, vai gerar resíduo. O que é o resíduo? É o carvão. Uma substância que vai ser incorporada num pote biodegradável, sabe? É essa pegada que a gente tem que trabalhar, né? E é que eu estou tentando, né? Enfim, propagação dessa família, ela é peculiar, né? Porque ela acontece de 3 formas. Os agrônomos estão ligados, os biólogos também, né? A gente trabalha com o que é uma germinação epígia, hipógia. Lembra lá? Nossa, adorava aquelas aulas. Mas aqui, na família Arecácea, a germinação ela é dividida. Eu divido ela em 2 tipos, tá? A remota e a adjacente. A grosso modo, é isso aqui que acontece, ó. O desenvolvimento da plântula, ele se dá de forma adjacente à semente e de outra forma aqui já remota, tá vendo? Ela vai lá de outro lado, tem a formação dessa estrutura botânica aqui que a gente chama de pecíolo cotiledonar. Ele que comunica, né? Vai atuar de
fornecendo reserva para a plântula e depois, né, como a plântula até atingir a sua maioridade fisiológica, vamos dizer assim, né, onde a raiz já vai conseguir absorver, portanto, já vai ter a abertura do estômago, né, ou seja, captação, assimilação de CO2 e perda de água. Essa planta ela já é autotrófica, vamos assim dizer, né, e aí ela vai embora, né. Então, essa peculiaridade aqui da família é muito bonita, é muito diferente, e isso pode interferir nos programas de melhoramento, pode interferir nos programas de produção de muda, né? Pode interferir nas startups. Ué, nós estamos falando em 1 milhão de hectares com macaúba daqui a alguns anos. De onde que vão vir essas mudas? Como que vão ser produzidas essas mudas? Em que substrato? Em que, sabe, vai ser uma agricultura vertical? Onde que vai ser produzidas essas mudas, né? E tem que ser muda de qualidade. Também não tem estudos de dessecação, sabe? Eu estou mostrando aí que a gente, olha, a gente planta no instituto, a gente planta nos nossos parceiros, a gente planta onde tiver área, a gente planta, né? Se tiver essa parceria. Mas na família Arecácea, a gente não sabe se a gente pode conservar a semente. Vai conservar a semente por quanto tempo? Como é que vai conservar? Se a gente coletar ela e armazenar, funga da noite para o dia, né? Temperatura, umidade, vem fungo. Então, que produto que a gente vai usar? Não tem trabalho. Vai usar ozônio? Não tem trabalho. Não tem trabalho pós-colheita, cara. É muito incipiente ainda. Tem o pessoal de Brasília, tem o pessoal da Embrapa, tem o pessoal de Viçosa, tem o pessoal aqui de Rio Verde. Tem, mas é muito pouco ainda. Né? E a gente não sabe se a espécie é recalcitrante, se é ortodoxa. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras, outros dizem que é intermediária. E aí o pessoal da agronomia, não vou abordar isso aqui, mas procura saber como é que a gente faz isso. Coloquei aqui foto da Arca de Noé, aqui, muito legal esse assunto também, na Noruega, né? Toma uma água. Tem uma reportagem bacana que eu gosto, cara, que tem uma espécie que está saindo da extinção, que era uma espécie que tinha relato na Bíblia. Não que eu gosto da Bíblia, mas eu gosto de palmeira, né? E tinha relato de umas espécies, eu acho que era de tâmara, que os próprios relatos meio que diziam, olha, a espécie foi extinta, né? Deu o seu uso, devido ao seu uso, é, como é que chama? Extrativista, predatório, acabou. E depois de muito tempo, né, o pessoal fazendo escavações, né, numa região, parece que próximo de Jerusalém, encontraram potes e dentro desses potes encontraram sementes. A partir dessas sementes foi feita a identificação, foi feita a germinação in vitro e hoje já se tem a comercialização dessas espécies, tá? Então, graças à cultura de tecidos vegetais, que é o que eu trabalho, tá? Que é minha paixão, que teve os seus maiores avanços na década de 50. Tá? A gente pode considerar que é uma técnica biotecnológica e dentro da biotecnologia é uma técnica considerada de maior sucesso, isso por enquanto, né? Porque a biotecnologia, hoje, amanhã, sabe, CRISPR veio para revolucionar, né? Então, mas até então a gente costuma falar que a cultura de tecidos ela deu muito certo, porque imagina, todos os alimentos que você vai consumir hoje, em algum momento passou pela cultura de tecidos. Imagina a importância dessa técnica no contexto do agro, tá? Auxiliando programas de melhoramento, auxiliando intercâmbio, auxiliando conservação, enfim, é cultura de tecidos, tá? Hoje, se você for numa biofábrica de cana-de-açúcar, todo esse lado ambiental que tem assim sido potencializado nas usinas é graças à cultura de tecidos, tá? Não seja bobo. E a cultura de tecidos ela é baseada numa técnica, numa capacidade que a célula vegetal tem, que é de uma única célula tem de regenerar um indivíduo por completo, tá? Então, é essa magia, dentro dessa magia fisiológica, bioquímica, anatômica, que eu gosto de trabalhar. Né? Para regenerar, existem duas rotas, direta e indireta. Depois que a gente coloca isso no meio de cultura, em condições ascéticas, a gente tem a regeneração do material, e aí pode ser só a multiplicação celular ou suspensão celular, ou pode ser a regeneração, né? A parte aérea, produzindo parte aérea, nessa organogênese direta, né?
e dessa plântula, né, ela tendo influência de vários fatores, como CO2, etileno, temperatura, movimentação do ar, mas também os nutrientes aqui do meio de cultura, né? E hoje a gente vê, do mesmo jeito que a gente fala de sistemas agroflorestais, a gente fala de consórcio, a gente também fala de sistemas aqui no ambiente in vitro, que a gente meio que, né, junta isso hoje, né, num sistema único, né, isso graças aos bioreatores, né. Eu trabalhei com Gerivá, né, que é uma espécie de arecaça lá nos Estados Unidos, no meu pós-doc, em bioreator, justamente para colocar CO2. Oh, vamos colocar CO2 e ver o que acontece? Sabe que a gente vai CO2, né? Fotossíntese, luz, carboidrato na presença com água, né, a gente vai ter produção de carboidrato, e isso sendo incorporado na massa seca das plantas, né, claro, liberando oxigênio, enfim, todo o ciclo C3, C4, o ciclo, bom, não vou falar nada disso, né, mas enfim, só queria dizer que na cultura de tecidos vegetais, utilizando reguladores, né, utilizando sinais específicos, a gente consegue regenerar, consegue multiplicar em larga escala. Consequentemente, a gente tem grandes respostas fisiológicas sendo causadas por pequeníssimas é, reguladores, moléculas de reguladores de crescimento, por exemplo. Então, é por isso que eu coloco essa frase do Stan Lee aqui, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na cultura de tecidos eu vejo isso. Um micromol por mol de CO2 pode interferir na fotossíntese dessas plantas e, consequentemente, melhorar ou prejudicar, né? Lembra do CO2 que eu falei lá no começo? Nem hoje não fala mais do Al Gore, não fala mais de mudança climática, não faz. Mas tem o pessoal ainda que não aceita mudança, é a resistência da resistência, é no meu tempo, na minha época. Ó, não é, se você pensa de jeito, vaza, mano. Não fica mais, sabe? Mas se quiser aprender, se quiser pelo menos discutir, né? Hum. Esse aí é o sistema de bioreator que eu trabalhei, já é um sistema, né, de cultivo in vitro, que a gente pensa em multiplicar, que a gente pensa em enraizar e produzir muitas mudas uma pequena metragem quadrada, né, uma biofábrica vegetal, tá? Produzir mudas de qualidade em curto espaço de tempo e cada vez mais tecnificar isso aí, tá? Então, não se tem. Por conta da peculiaridade lá do processo germinativo, né? Provavelmente a gente não vai ter frasco para fazer germinação. Então, aí vem a importância de 3D. Sabe como é que vão ser os frascos para essas plantas? Para produzir mais rápido ainda. Né? Como é que vai ser um embrião que vai gerar uma plântula? Cara, imagina como que pode ser esse frasco, como que a gente vai otimizar. Imagina, do mesmo jeito que é bom para a planta, aqui é bom para fungo, para vírus, né? Se contaminar já era, perdeu, é lixo, é prejuízo biológico, financeiro, né? Então, a gente tem que se aliar a essas tecnologias para alavancar essa técnica. E aqui, né, um maciço que me ajudou muito na minha trajetória é lá em Acreúna, é um sistema lá, né, também incentivo, né, o sistema agro-silvo-pastoril, né, o pessoal sabe do que eu estou falando, o pessoal lá em Porá tem pessoal trabalhando muito com isso. Bom, já indo para os finalmente, eu gostaria de trazer um panorama aqui do meu grupo de pesquisa, aqui do IF Goiano como um todo, tá? Esses trabalhos com biodiesel no Instituto, ele começou com uma discussão em 2007, mais ou menos, acompanhando esse boom do biodiesel, né? Na época tinha esses incentivos, né, de editais, eu estou falando editais, aí eu estou falando, eu coloquei lá MCTI, né, mas imagina que abaixo do MCTI a gente tem, é, é, não vamos falar abaixo, não, vamos colocar assim, a gente tem esferas, né, que fomentam a pesquisa, né, a gente tem desde do CNPq, a gente tem a CAPES, a gente tem a FAPEG, a gente tem instituições particulares, Natura, Boticário, Vale, Petrobras, a gente tem várias empresas, várias esferas investindo em pesquisa, né? E nós, professores e alunos, podemos ajudar demais o programa, ajudar demais a instituição com essa aproximação, né, do governo com as empresas privadas, tá? E aí, desde culturas anuais até
culturas perenes, culturas alternativas, culturas, isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês. Então, foi nesse sentido que o IF, na época Cefet, né, buscou-se se elevou de Cefet para IF por conta do TPG, o curso que eu fiz, né? Gerou esse curso para a produção de grãos, começou-se a conversa de biodiesel. Então, acho que em 2009 já era realidade uma pós-graduação em biodiesel, já era realidade o mestrado em ciências agrárias, tá? Aqui no Instituto. A gente também tem um grupo, né, de Jataí, em Goiânia, em Iporá, né? Tem alguns expoentes surgindo aí no estado, mas aqui em Rio Verde começou com o Fabiano, com o Aristeu Gomes, com o Edson, como é que eu vou chamar aí, a vanguarda aqui do Instituto, né? Que começou a mandar projeto. Olha, vamos mandar um projeto para fazer um jardim botânico, vamos mandar um projeto para fazer um mestrado, vamos mandar um projeto para ter bolsa de iniciação, e foi sempre com esse apelo de biodiesel, bioenergético, né? E o mestrado profissional não foi diferente. Né? O mestrado profissional que ganhou forma em 2017, e hoje eu tenho a satisfação de ser o coordenador, estou aprendendo demais, né? Sou coordenador, tenho aprendido, né? Ou seja, tenho mudado muitas opiniões, né? Mas também tenho errado bastante. Também sou ser humano, né? Mas estou aqui para trazer um bom conteúdo para vocês, para fazer um programa, para fazer o programa alavancar, para fazer o programa para a gente ter um doutorado profissional, né? Em bioenergia e grãos. Mas, enfim, a trajetória do IF é essa. É a minha trajetória de vida também. Não tem como separar muito, não, tá? Então, começa em 2006 com um projeto de iniciação científica, depois 2007 com o projeto de mestrado, depois já com o doutorado, a ampliação do instituto, o fortalecimento, a consolidação do campus, né, como instituto, e agora pleiteando o Instituto Federal Rio Verde, né, uma ação também, não dá para negar, o Bolsonaro está apoiando, sim, a gente tem que ressaltar isso, o prefeito está apoiando, sim, o Instituto Federal Rio Verde, eu sonho com isso, sim, esperaria mais produtos, mais processos, mais gente, mais profissionais para trabalhar com a gente aqui. Então, esse é o passo que a gente tem dado, meu grupo de pesquisa tem trabalhado com isso. Acho que eu consegui abordar de forma geral a Macaúba, produtos, subprodutos, a transformação de recursos humanos, que eu sou o próprio exemplo disso. Aqui cortou, né, mas a carência que a gente tem de projeto de pesquisa, o incentivo, né, do FAPEG não lança edital também, sabe, lançou alguns, tem alguns editais, está aberto, graças a Deus, o edital universal da FAPEG, nós vamos mandar. O Bioenergia e Grãos vai ser o programa que mais vai mandar projeto, pode cobrar dos orientadores de vocês, todo mundo vai ter que mandar, então já vai ter sim, né, entre aspas, né? Não precisa falar, né? Sem mimimi aqui. E cobre o seu orientador, ajude o seu orientador a aprovar e submeter projeto na FAPEG agora, tá? E não aprovou, nunca tem, quando tem que mostrar que a gente está aqui, que a gente existe, que a gente quer esse dinheiro, que a gente quer esse recurso, e que a gente quer falar para a FAPEG, olha, pode abrir mais 20 edital que tem gente para... Não vai deixar ninguém de fora não, entendeu? Vai buscar recursos para a gente aí. É assim que a gente consegue argumentar com o governo, né? Então, cobrem dos seus orientadores, cobrem de vocês mesmos, façam bons projetos, porque o bom projeto ele vai gerar uma boa dissertação, que consequentemente vai gerar um bom produto. Gerando um bom produto, você consegue defender o prazo, você consegue alavancar o mestrado, alavancar sua carreira, beleza? Então, acho que é nesse contexto aí. Quero trazer esse edital. Hoje está rolando em Goiânia, né? Eventos desse Hackathon Agro, né? Pode colocar no Google, vocês vão encontrar. Eu coloquei o link aí, mas vocês vão encontrar vários links, né? De eventos como esses hackathons, né? Para incentivar o empreendedorismo, né? Para os nossos alunos, para vocês, né? Isso é muito importante, não só para vocês, mas como para nós aqui. Do mesmo jeito que eu falei, olha, eu estou super feliz que eu fui citado num artigo de Macaúba. Vocês também vão ter, olha, o meu mestrado virou doutorado, né? Isso é uma fala do Fabiano que eu trago, e isso é verdade. Olha, eu fiz mestrado lá e hoje eu montei meu negócio, e isso pega muito bem para todo mundo, né? E é para isso que o mestrado existe, tá? Então é nesse tom que eu gostaria de dizer também que também temos as algas, tá? Que não é meu foco, mas eu já quero
atuar nisso também, né? Nas microalgas como fonte de bioenergéticas também, tá? Então é nesse sentido que eu gostaria de agradecer a atenção de vocês nesse sábado de manhã, já 11h30. Desculpa tomar a atenção muito tempo de vocês, 1h30 no computador, falando nessa velocidade não é fácil, mas agradeço a atenção de quem ficou até o final. Já está lá no Moodle esses slides que eu utilizei. Agradeço a atenção de vocês, obrigado, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma discussão aí, estou à disposição. Show, já um show aí, ó, valeu, obrigado, eu que agradeço, Dani. A Dani acho que é uma que... Ó, o Dário entrou, rapaz. Um abraço pro velho Doro. Meus amigos ali que me acompanham nessa trajetória. Aí, ô, Julinha! Eu convidei meus amigos, eu falei, eu vou chamar o velho Doro lá. Ei, aquele velho mente, menino. Eu falei, vou chamar meus amigos. O Dário tá fazendo mestrado, é do direito. Eu falei, ó, vou compartilhar esse tema com ele, porque a gente precisa de gente do direito para pelo menos discutir essas políticas públicas, né? E não é meu idioma, não é meu vocabulário, não entendo o que se fala lá, como que é a dinâmica lá. Eu sou do agro, eu sou técnico, né? Então tem que trazer esses caras de outras áreas mesmo. E aí? Traz até a filhinha dele aí. Beijão. Valeu, Dário, pela presença. Falou. Só alguém quer fazer algum comentário? Doutor, te dá os parabéns aí pela empolgação, pela emoção. Oh, foi mesmo, fiquei emocionado, né? Eu acho que é importante para a gente, né? Sentir essa emoção da pessoa que está ministrando a aula, né? E que tá todo dia aqui, né? Aguentando. Show. Mas tô aí, tô satisfeito, tô feliz, tá valendo a pena. Eu gostei muito desse apego da Macaúba, só uma historinha só. A minha família vem do meio rural e minha mãe, com os 5, 6 irmãos delas, durante a semana eles quebravam um coco de macaúba para levar na vila para trocar pelas coisas que eles não produziam, né? No caso era sal e querosene. Puta assim, que pariu. É uma propriedade que a gente ainda tem na família ainda. Hoje não tem uma atividade muito certa lá, porque é muito longe, eu não consigo olhar. Mas nós temos lá uns 30 hectares de macaúba, viu? Bem conservado. Caramba! Olha aí, que beleza! Se quiser ganhar um dinheirinho e montar uma fabriqueta lá, estamos à disposição. Quero viu? demais, eu tô precisando ficar rico, cara. Eu não quero trabalhar muito tempo, não. Uns 30 hectares de macaúba, acha lá. Sério? Fácil. E qual a condição lá que elas estão? Pastagem? Ou tá... Pode dizer que é um cerrado nativo. Praticamente. Mesmo? Caramba, nossa, me leva lá, pelo amor de Deus. Vamos, próximo a Patos de Minas. Nossa, vamos demais, vou de moto. E é área de terra fraca, um relevo que não vai chamar atenção para soja, milho. E terra barata, dá para a gente fazer um dinheirinho lá, doutor. Eu não consegui abordar muito bem esse tema, assim, esse assunto, né? Mas assim, cara, área de totalmente degradada. Vocês rodam mais que eu, cara. Eu queria rodar 4.000 quilômetros no mês também, mas não consigo. Mas o pessoal que roda aí, cara, sabe do que eu tô falando. Assim, você vê aquele cenário, assim, pessoal tirando uma pastagem totalmente degradada, um gado que não vai para frente, aquela coisa que. E o pessoal, cara, pô, Macaúba, bicho, vai em qualquer lugar, velho. Chamou bastante atenção isso aí. Cara, sabe, é marginalizada mesmo, é uma cultura marginalizada, sabe? E vai em terras marginalizadas também. Às vezes o pessoal, já escutei demais, mas é uma opção. Não tô obrigando ninguém a trabalhar também não, mas tá lá, não tá? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Tá lá parada. Tá parada. Mas tá aí, ó. Tomara que saia alguma coisa dessa nossa conversa. O Fábio, uma vez, eu falei, rapaz do céu, como é que esse cara não entra no mestrado, gente? Eu nem sei o que ele faz, mas eu já tava querendo comprar alguma coisa dele já. De tão bom para vender o homem que o homem é. Vamos ver se ele vai divulgar o mestrado desse jeito também. E nós vamos fazer uma sociedade, doutor. Vamos demais, tô dentro. O senhor com conhecimento e eu com as macaúba. Quer saber mais, arrasta para cima.
Valeu, valeu. Mais algum comentário aí, pessoal? Podemos encerrar. Eu tô cansado já. Posso falar, Neto? Opa, claro. Achei que você tinha Bom dia saído. para todos. Aurélio, parabéns. Eu acompanho seu trabalho já tem um tempo. Sou Valeu. prova do quanto você faz isso com paixão, com sentimento, realmente por vocação. Não tem como, às vezes, quando eu escuto você falar, eu vou trazer um pouco das suas palavras para o meu ramo jurídico. E o que você propõe, eu entendo que às vezes pode ser a salvação do próprio agronegócio. Porque hoje a gente tem um agronegócio que ele é totalmente dependente do modelo transnacional. Às vezes a mesma empresa, ele tem ele tem o domínio do meu custo, ou seja, da minha semente, da minha genética, dos meus fertilizantes, dos meus agrodefensivos, e ele que bota o preço final, ou seja, ele coloca o preço de quanto vai custar e quanto eu vou comprar. Olha só. Então, a gente tem uma questão de soberania, porque a gente tem uma atividade econômica do Estado muito voltado para o agronegócio. O último índice publicado pela Embrapa e pelo CEPEA, o agronegócio de forma direta, ele corresponde a 30% do PIB brasileiro. 22%, eu estou falando direto, não vamos pegar por cadeias decorrentes do agronegócio, mas direto, 22% de todos os empregos. E a gente tem todo esse domínio voltado para uma tecnologia, um modelo que a gente ficou só um exportador in natura. Isso gera riqueza, gera, mas se a gente for pensar no modelo de Estado que é totalmente voltado para o agro, a gente tem um problema de soberania, porque se por um acaso esse preço, esse custo, ele sair do controle do nosso produtor rural, a gente já tem um problema econômico também. E a criação dessas cadeias, desses microsistemas alternativos, não que queira acabar, não. Isso gera riqueza, mas diga assim, você criar alternativas nacionais a esse modelo que é meramente exportador in natura é importantíssimo para a própria perenidade do nosso setor econômico. Então, quando você traz isso aí de forma tão apaixonada, que eu acompanho já há muito tempo, para quem não sabe, eu fazia as mudanças do Neto quando ele estava no mestrado e doutorado, né? Foi mesmo. Então, um skate, disco, livro e notebook. De vez em quando você carregava uma cama também, que eu não sei como é que a gente fazia caber no carro, mas cabia. Então, eu vejo que a criação dessas opções como forma de agregar no nosso agronegócio é o futuro. E não só, não só relacionado a macaúba, mas aos próprios fertilizantes, partir para fertilizantes que às vezes não são totalmente importados. A gente tem aqui na região de Uberlândia, que é onde eu estou hoje, tem um projeto, o Pó de Basalto, que tem substituído parte dos nossos fertilizantes importados. Então, a criação dessas opções vai gerar um reforço muito grande, tanto na nossa parte de soberania quanto na nossa parte econômica. Então, é por isso que é tão importante esse trabalho que você faz, que você incentiva e faço votos para que essas palestras, essa mensagem que você traz aí possa disseminar outras vozes, outras atitudes, outras pessoas que também comprem essa ideia. É isso, meus parabéns, abraço para todos aí. Obrigado. É irmãozão meu, né? Tá fazendo mestrado e tem me acionado algumas vezes. Eu falei, não, vamos lá, vamos poder aprender, né? E o pai dele, que tá ali do lado, né? Trabalhou muitos anos no Banco do Brasil e isso sempre foi pauta dele também. A gente tem alguns quilômetros rodados aí, ele sempre trouxe ele é veterinário, ele sempre trouxe essa fiscalização, auditoria que ele fazia como forma de liberar ou não o financiamento, né? E o financiamento, a gente sabe do agricultor familiar, tanto que isso é importante, né? Então, e essas cadeias, acho que o Marley também é advogado, né, Marley? Se quiser fazer algum comentário também, o Dário é advogado. Ele não é agrônomo, não é do meio, não poderia ser aceito no nosso mestrado, porque a gente não tem nenhuma linha para atender, mas tem necessidade, né? Tem. Eu também tenho a graduação em Direito e concordo plenamente com o que disse aí. Na verdade, o pessoal, a grande mídia aí, muita gente tenta polarizar, né, o agronegócio, né, e o meio ambiente, né? E, na verdade,
a ideia é ter um meio ambiente equilibrado, protegido, para que tenhamos um agronegócio também sustentável, né? Então, é muito pertinente essa fala e parabéns a você aí também por trazer essa mensagem, né? Que eu acho que a gente precisa disso, de pessoas que trazem uma solução, né? Não apenas críticas, né? Vazias, né? Dentro do... E a gente tem que diversificar, tudo tem o sol é para todos, né? Então, eu acho que a gente tem como trabalhar em várias vertentes aí. Depois eu quero te mandar umas imagens aqui que eu tenho, para não carregar aqui a aula, de algumas palmáceas que eu tenho aqui. Eu gosto de plantar, eu tenho umas coisas aqui. Manda semente para a gente planta aqui e manda semente para você também, você planta aí. Esse intercâmbio para nós é muito bom. Beleza, obrigado. E aí o Ministério da Agricultura quer que a gente faça aquele cadastro do Cisgen para saber o dia, a hora, o coletor. Vamos lá. Pessoal, obrigado pela atenção, que bom que vocês gostaram. Obrigado, bom final de semana. Vou deixar a atividade lá no Moodle, lá. O Francisco está lá trabalhando lá. O Francisco também está na região que eu tô ligado, que tem muito potencial com plantas nativas lá também, né, Francisco? Positivo, viu, professor? Tem alguns povoados aqui da região aqui do Nordeste. Fala onde você está. Agora eu estou na fazenda aqui no oeste da Bahia. Mas a minha região mesmo é a cidade de Posse, Goiás. Região do Nordeste goiano, já na divisa com a Bahia. Então tem alguns povoados que tem bastante agricultura familiar que já tem já nativo mesmo, né? Macaúba, Coco Babaçu, inclusive tem um povoado que chama Macaúba, viu? Tem mesmo. Tem Macaúba. E aí, com essa aula toda, eu falei, gente, já estou pensando na produção de Macaúba aqui, viu? A gente tem um sítiozinho e já dá para desenvolver bem mesmo, viu? Bora. Isso mesmo, mete a cara. E precisar de ajuda, tamo aí. Beleza. Eu falei pra você mencionar onde você tá, porque o Dara é baiano também. De vez em quando a gente vai pra lá também. Mas lá é Serra Dourada. Mais pra cima, né, Dara? A gente passa só a passagem aí. Serra Dourada. Poço, Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Serra Dourada. Eu sou de Santana. Bem lá pra cima, é isso mesmo. Então valeu, pessoal. Valeu, fique com Deus. Fique feliz aí. Valeu. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Vou colocar a aula lá no Moodle também, tá? Tchau. Obrigado.